Olá! No programa de hoje você vai acompanhar como funciona a cirurgia bariátrica. Conheça também o bypass intestinal, uma técnica de emagrecimento que não mexe no estômago. E confira o depoimento de uma paciente que fez essa cirurgia. Veja ainda como o humorista Dedé Santana conseguiu vencer a luta contra o sobrepeso. Tem ainda as dicas do quadro O Consultor. Obesidade em Destaque está no ar. O bypass intestinal é uma cirurgia de emagrecimento que não mexe no estômago. Depois do procedimento, o paciente consegue emagrecer graças a um atalho no intestino. Acompanhe agora a entrevista com o Dr. Lazarotto e descubra como essa técnica funciona. Será que é possível emagrecer sem deixar de lado o prazer de comer? Isso já é uma realidade graças ao bypass intestinal em Y de Roux, uma técnica que foi desenvolvida pelo Dr. José Lazarotto. Dr. Lazarotto, nós conhecemos várias técnicas, várias cirurgias de obesidade. Considerando todas elas, existe um tipo ideal de cirurgia de emagrecimento? A cirurgia ideal foi preconizada por um médico espanhol, Dr. Aniceto Baltazar, em que tem 8 itens da cirurgia ideal. Uma é ser facilmente reversível, outra ser reprodutível por outros médicos com facilidade, outra não ter diarreia e assim por diante. A única cirurgia que realmente preenche todos os 8 critérios é o bypass intestinal variante Y de Roux. Aí você vai perguntar, então a cirurgia sua é única? Não, várias cirurgias são boas, mas a que preenche os 8 critérios é o bypass variante de Y de Roux. Bom, como o senhor já citou, o Dr. Aniceto Baltazar criou alguns critérios que fazem que uma cirurgia de obesidade seja ideal para o paciente. Então, alguns itens são baixo risco, baixa morbidade, efetividade na perda de peso, tem que ser uma técnica reprodutível com facilidade por vários cirurgiões, baixo índice de reintervenção por falha, boa qualidade de vida com ausência de vômitos e diarreias, que o senhor já citou aqui, que é uma característica bem importante, baixos índices de efeitos secundários e tem que ser uma técnica reversível com facilidade. O bypass intestinal é uma técnica reversível, assim como o Dr. Lazarotto já explicou. Doutor, quais são as vantagens de o paciente optar por uma técnica que pode ser facilmente revertida? Eu preconizo o seguinte: quanto mais simples for um procedimento, melhor para o paciente. E essa cirurgia que nós efetuamos pode ser feita por qualquer médico em qualquer parte do mundo, desde que tenha uma equipe que tenha condições de fazer a mesma cirurgia de uma plástica de abdômen, de uma hérnia de hiato, que se faz em todos os lugares do mundo. Só que tem de ter um aprendizado para a pessoa saber exatamente como é feito. O grande diferencial do bypass intestinal em Y de Roux é não mexer no estômago do paciente. Desta forma, ele pode se alimentar normalmente depois da cirurgia. Doutor, por que isso acontece? Por que depois de uma cirurgia de obesidade, o paciente vai perder bastante peso sem deixar de se alimentar normalmente? Isto para nós é maravilhoso. Um paciente operado de obesidade, 15 dias depois, ir a uma churrascaria e comer seu belo churrasco, sua picanha, seu peixe, seu camarão, sem nenhum problema. O estômago fica íntegro. Logo, o estômago vai receber o alimento normal. Aonde é que o paciente vai emagrecer? Exatamente no mesmo local onde todas as cirurgias de obesidade do mundo fazem emagrecer. É no intestino delgado. Então, o estômago nós deixamos íntegro. E lá o intestino delgado, nós fazemos um atalho inteligente para que o paciente possa comer normal, sem nenhum problema de restrição alimentar. Observem este
desenho aqui na cirurgia. Este é o aparelho digestivo normal. Observem bem, este ao lado é o bypass variante de Y de Roux. E observe bem, esta cirurgia não retira nada do estômago. A cirurgia bariátrica é uma das alternativas para quem está acima do peso e não consegue emagrecer com dietas e exercícios. Acompanhe agora como funciona esse procedimento na entrevista com o Dr. Paulo Nassif. Existe uma rotina que deve ser colocada a todos os pacientes. Claro que tem algumas exceções, que é particular de cada paciente e a gente analisa caso a caso. Mas existe uma rotina que ele participa de uma avaliação com uma equipe multidisciplinar, que é composta por médicos e outros profissionais da área de saúde. Então ele faz esta avaliação e se toda a equipe concordar que o preparo dele foi adequado e que ele tem indicação de cirurgia, aí ele pode realizar a cirurgia. O estômago, a gente diz assim, ele é seccionado com grampos, que existe um grampeador, então, que faz um disparo no estômago, que ele se separa em duas partes, já cortado e costurado dos dois lados. Depende da técnica, essa parte do estômago que vai ficar fora do trânsito alimentar permanece dentro do abdômen. E dependendo da técnica, esse estômago que não vai mais ter comida, passando por ele, é retirado então do abdômen. Os pacientes vão emagrecer, porque eles têm, dentro da técnica cirúrgica, uma restrição, ou seja, o estômago vai ficar menor, e eles têm também um desvio intestinal, onde a absorção dos alimentos será menor. Com isso, o paciente perde peso, e perde um peso significativo. Algumas técnicas são só restritivas, mas também perdem peso no pós-operatório. Principalmente nos primeiros 30 dias, 30, 40 dias, o paciente vai fazer uma dieta evolutiva, né? Então ele começa com dieta líquida, depois ele passa a dieta pastosa e depois ele vem para a dieta sólida. Isso acontece normalmente até 30, 40 dias de pós-operatório. Agora sim, comerem coisas muito sólidas, churrascaria, seria assim, pelo menos depois de 2 meses, porque ainda o paciente está numa adaptação, 2, 3 meses, ele já sabe o que ele pode comer, ele já tem noção daquilo que ele sabe que vai conseguir, né, engolir e o que não vai, porque eles podem muitas vezes, com excesso de alimentação, ter episódios de vômito. O humorista Dedé Santana tem muitos motivos para viver sorrindo, mas nem sempre foi assim. Ele já sofreu com o excesso de peso. Acompanhe agora na entrevista e descubra qual foi a técnica que ele escolheu para emagrecer com saúde. Eu estou aqui com o Dedé Santana, que vai contar pra gente como é que foi a sua luta contra a obesidade e de que forma ele conseguiu superar esse problema. Menina, eu estava olhando aqui Portugal, me lembrando de quando eu estive em Portugal, que maravilha, sabe? Eu adorei ir para Portugal, sabe? Mas teve um probleminha lá em Portugal, né? Que eu adorei, nós ficamos lá 4 anos, primeiríssimo lugar de audiência lá em Portugal. Foi tão maravilhoso ir em Portugal, por um lado. Por outro lado, para mim foi um pouco chato. Pelo seguinte, porque Portugal, eu acho que é um dos lugares que se come melhor no mundo. A comida é boa demais, tem uns docinhos, tem uns negocinhos. E lá eu comecei a engordar. E isso aí me deu problema. Eu tenho até fotos assim, tenho até foto com uma atriz portuguesa muito famosa lá no teatro, Didi, e aí, ali eu comecei a ver, quando eu vi a foto, eu fiquei horrorizada. Eu estava com uma barriga enorme naquela foto. Você lembra do seu peso na época, mais ou menos, Dedé? Olha, eu engordei tanto que eu estava com quase 110, 109 quilos, mas estava enorme mesmo, né? Aí comecei a assistir os programas, eu vi que eu estava com dificuldade para andar, eu caía, demorava para levantar. Falei, meu Deus do céu, isso aí vai me prejudicar no meu trabalho, né? Aí eu fiquei num desespero muito grande. Aí que eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Aí eu vi falar em cirurgia do estômago,
Aí, ao mesmo tempo, eu vi a notícia, morreu um que se operou de estômago, outro que não sei o quê. Aí eu já estava desistindo quando eu encontrei uma colega que a filha dele, a filha dessa colega, tinha quase 200 e poucos quilos, né? E ela me mostrou as fotos dela antes e depois. Ela falou, eu tenho médico para você, que é o Dr. Lazarotto. Aí foi quando eu me comuniquei com o Lazarotto, aí ficamos conversando. Aí ele falou assim, olha, eu tenho uma maneira que não é, você não vai operar estômago. Eu não vou mexer no seu estômago. Eu falei, mas doutor, aí fica quase impossível, né? Porque se o meu estômago, você não vai mexer, vai ficar do mesmo tamanho, eu vou continuar comendo igual. E eu gosto muito de doce e tal. Ele falou, não, é porque eu faço um desvio do intestino. Até tem um nome técnico, né? Isso é o bypass intestinal. Ele falou, você vai ter que fazer isso. Daqui a pouquinho nós conferimos mais um pedaço da conversa com o Dedé Santana, porque agora nós vamos ver que mais de 5.000 pessoas já escolheram o bypass intestinal para emagrecer com saúde. Descubra agora quais são os pacientes que têm indicação para fazer essa cirurgia, em mais um trecho da entrevista com o Dr. Lazarotto. Qualquer pessoa que está acima do peso pode optar pelo bypass para emagrecer? Perfeitamente. Nós seguimos rigorosamente as normas do Conselho Federal de Medicina nas cirurgias para obesidade. Todos os obesos mórbidos têm indicação para a cirurgia. Ou os obesos com mais alguma outra doença, uma comorbidade como diabetes, apneia do sono, dores articulares, diabetes e assim por diante. Hipertensão, aí são comorbidades que são indicativos para a cirurgia de obesidade. Quando falamos em cirurgia, muitas pessoas têm medo de ficar com uma cicatriz muito grande aparente. No bypass intestinal em Y de Roux, como é que funciona esse acesso do cirurgião até o intestino? Esse corte é muito grande, vai ficar aparecendo? Como é que funciona, doutor? Este é um grande diferencial da cirurgia variante do Y de Roux com muitas outras cirurgias. Qual homem ou qual mulher gostaria de ficar com uma cicatriz no meio da barriga? Ninguém. Todos nós somos vaidosos, tanto homem quanto mulher. Esta cirurgia, variante de Y de Roux, é feita uma incisão e fica embaixo das peças íntimas. Os homens que gostam de fazer sua ginástica na praia, eles vão com a sua sunga, essa cicatriz fica escondida embaixo da sunga. E a mulher, com o seu biquíni todo elegante na praia, a cicatriz vai ficar embaixo do biquíni. Esse é o grande diferencial dessa cirurgia com as demais. Muitas pessoas não gostam daquele excesso de pele, daquela barriguinha. Doutor, o que acontece com ela depois do bypass em Y de Roux? Quando vai ser feito a cirurgia, o cirurgião plástico já retira aquela barriguinha que ninguém gosta de ter. Qual homem e qual mulher gostaria que alguém dissesse assim, você está barrigudo, hein? Você está barriguda. Ninguém gosta de ter. Então esta barriguinha, quando sai do hospital, pelo menos 60% a 70% dessa barriguinha já fica no hospital. Depois da cirurgia, o paciente controla esse peso que ele quer perder? Por exemplo, se ele percebe que está emagrecendo demais ou que quer estacionar essa perda de peso, como é que funciona, doutor? Eu gosto de responder a essa pergunta com um exemplo. Uma casa tem o telhado, a água cai no telhado, desce e cai na calçada. A água na calçada corre, entra no ralinho e vai para um tubo e finalmente cai lá no esgoto. Muito bem. Nesta cirurgia, quem quer perder peso tem de tomar bastante água junto com a comida, porque a grande quantidade de água entra em cima daquela calçada, como exemplo, uma parte da comida entra no ralinho, mas o ralinho não vence,
O excesso vai por um ladrão e cai lá no esgoto e vai para a rua. É quando a pessoa emagrece. Ah, mas agora eu não quero mais emagrecer. Estou bonita, eu estou bonito, então toma menos água. É uma chuva média. Uma parte da água entra dentro do ralinho e uma pequena parte vai pelo ladrão e é eliminado pelo esgoto. Por isso que eu falo a todas as pessoas que são candidatos à cirurgia. Você tem de tomar água junto com a comida. A água que é o fator regulador. Muita água emagrece e se tomar pouca água, há um reganho de peso. Quem não está se sentindo bem por causa da obesidade sabe bem como é difícil escolher a melhor forma para perder peso com saúde. A paciente Jaqueline Secato já passou por isso, mas ela conseguiu emagrecer e recuperar a autoestima. Acompanhe agora na entrevista. A Jaqueline escolheu a técnica bypass intestinal para emagrecer e viver com mais saúde. Mas antes de conhecer essa cirurgia, ela já sofreu bastante com excesso de peso. Jaqueline, quando você começou a perceber que o excesso de peso estava atrapalhando a sua vida? Olha, sempre me incomodei um pouco com peso, sempre foi um probleminha, né? Eu me cuidando, a gente faz dieta, tenta tomar remédio, aquelas fórmulas mirabolantes, né? E vai vendo que nada adianta, né? E nem sempre isso faz bem para a saúde. Nem sempre faz bem, aí perde um pouco de qualidade de vida, o peso não só por uma questão estética, mas né, que também atrapalha bastante, vai deixando a gente mais cansado, incomoda em tudo. Então sempre foi um problema. O que chamou sua atenção nessa técnica que foi desenvolvida pelo Dr. Lazzarotto? O fato de ser uma cirurgia reversível, quer dizer que qualquer problema, né, não gostando, ou a gente não se sentindo bem, podia reverter. E a facilidade, e a perda de peso imediato, claro, né? Então eu acho que esses foram os principais pontos. Falando agora um pouquinho da cirurgia, como é que foi esse pós-operatório? Muitos pacientes que fazem essa cirurgia costumam dizer que após o procedimento podem se alimentar normalmente. Isso é verdade? Tua alimentação mudou? Como é que aconteceu? Não, a minha alimentação não mudou em nada. Teve ali os primeiros 15 dias, o primeiro mês, que tu fica ainda meio assim, te cuida mais, mas de eu sentir que estava diferente, que eu precisava não comer alguma coisa, isso não mudou nada. Hoje você come à vontade, come de tudo. Como o que eu quiser. Antes de começar a gravar, você comentou que você é gaúcha e adora um churrasco. Adoro. Ia ser um grande problema não poder não comer carne. Adoro, como bem, como normalmente, nunca tive problema nenhum, então como de tudo. E você foi operada há quanto tempo já do bypass? Fazem 8 anos. 8 anos. Qual foi o peso que você perdeu nesse período? Eu perdi uma média de 35 quilos. E o que mudou na sua vida depois de perder esse peso? Ah, muda muito. Muda muito. Satisfação pessoal, gostar de si mesma. Então mudou 150%. Para melhor. Você acha que se tivesse escolhido, por exemplo, uma cirurgia por um outro método e de repente limitasse a sua alimentação, como é que você acha que seria hoje? Eu não faria. Eu pensei muito, vi falar em outras cirurgias, estômago eu jamais operaria, jamais. Eu não faria outra cirurgia. Não foi impulso. Foi pensado, estudado. Jaqueline, o que você diria para essas pessoas que estão muito acima do peso e de repente elas têm medo de tomar essa atitude, escolher uma cirurgia para reduzir o peso? O que você diria para elas, de repente um conselho para encorajá-las? Tem que fazer, não tem que ter medo, não tem por que ter medo. É a melhor coisa que tem. Vai com segurança, a cirurgia só faz bem. Eu não tive nunca problema nenhum. Então, medo tem que ter de ficar infeliz, de estar gordo, de estar pesado. Então, tem que fazer. Vai fazer para ver como é bom. Você está acima do peso e não sabe qual deve ser o primeiro passo para emagrecer com saúde? Acesse agora o nosso site, obesidadedestaque.com.br. Lá você encontra as últimas novidades em dietas e tratamentos. Acompanhe agora o quadro O Consultor. Olá,
Olá, meu nome é Helder Mello, sou consultor e vim falar hoje aqui sobre cirurgia plástica pós-procedimento de cirurgia bariátrica. Você que está me vendo no Brasil inteiro e planejou sua cirurgia bariátrica, é importante que você pense que naquele mesmo procedimento você também pode ter o corpo que você deseja em relação a outros formatos. Você que fez cirurgia bariátrica, perdeu bastante peso, nós temos hoje uma alta tecnologia empregada nas cirurgias plásticas brasileiras, em reconstrução de mama, em cirurgia plástica com silicone, em lipoaspiração, e saiba que a equipe do Dr. Lazarotto e Souza, que pratica uma cirurgia bariátrica em evolução, está pronta para te atender e transformar os seus sonhos em realidade. O verão está se aproximando, né? Porque passa muito rápido o tempo até o final do ano e você pode chegar às festas do final do ano com aquele corpo que você desejou, com menos peso e mais beleza através da cirurgia bariátrica. Obesidade em destaque, sucesso total. Anuncie ou participe do nosso programa. É só entrar em contato com a nossa produção ou mandar um e-mail para programa@obesidadeemdestaque.com.br. Agora, nós vamos ver mais um trecho da entrevista com o humorista Dedé Santana. Ele vai contar como foi o pós-operatório do bypass intestinal. Ele perdeu 35 quilos depois da cirurgia. Acompanhe. Eu gostaria de saber o que levou você a escolher essa técnica do bypass intestinal, né? Você já comentou que tinha um pouquinho de receio daquela técnica do estômago. Eu queria saber o que fez você decidir. Não, eu vou fazer o bypass intestinal com o Dr. Lazarotto. O que me levou mesmo, que eu resolvi, quando ele falou, você vai comer de tudo. Eu falei, não é possível se operar, comer de tudo. E açúcar, não abusa, mas pode comer seu doce, que você gosta e tal, mas não abusa, mas você vai comer de tudo. Eu falei, sim, doutor, depois de quantos dias de operado que eu vou comer de tudo? Ele falou, 15, 16 dias, eu te convido para ir numa churrascaria, eu faço questão de pagar e quero ver você comer à vontade. Então fiquei muito contente, muito feliz, tenho recomendado a outras pessoas para vir. Queria mandar um beijo para o Dr. Lazarotto, que eu andava triste, eu estava gordo, eu estava desistindo de fazer televisão. Você me deu uma vida nova com essa sua técnica. O que você diria para aquelas pessoas que estão precisando emagrecer, já fizeram dietas, tomaram remédios, cansaram já de fazer exercícios físicos e não tiveram resultado, mas elas têm medo de dar esse primeiro passo, na verdade, para fazer uma cirurgia? O que você diria para elas? Se a pessoa quer emagrecer comendo de tudo, eu não conheço outra técnica, só do Dr. Lazarotto mesmo. Aí eu recomendo. E ele mesmo sabe, ele examina a pessoa, eles são todos especialistas, ele trabalha com gente muito boa. Depois do bypass intestinal, muitos pacientes melhoram de vários problemas relacionados à obesidade. O Dr. Lazarotto explica agora de que forma isso acontece. Muitas pessoas que estão acima do peso também sofrem com outras doenças como diabetes e hipertensão. Depois do bypass em Y de Roux, o paciente apresenta uma melhora dessas doenças? Quem é gordinho e está me ouvindo, sabe que eu vou falar a verdade. Se você está com pressão um pouco mais alta, está começando diabetes, vai ao médico e ele faz uma dieta para você, você perde peso, o seu diabetes melhora, a sua hipertensão melhora também. Obviamente que é uma coisa temporária. Com a cirurgia de obesidade, o paciente perdendo peso em caráter definitivo, o seu diabetes tipo 2, diabetes tipo 1 não, diabetes tipo 2, vai haver uma melhora do diabetes e pelo fato de perder peso. Quando a causa da pressão alta é o excesso de peso, vai também melhorar a pressão alta, a hipertensão, as dores articulares, o ronco, a apneia do sono, tudo isso regride com o emagrecimento.
é um presente que a cirurgia de obesidade dá para os pacientes que emagrecem. O senhor já falou que com 45 dias o paciente vai poder comer de tudo. Então, depois desse período de recuperação, ele vai poder ir a uma churrascaria, uma festinha de aniversário, comer à vontade, sem medo de passar mal, doutor? Muda sim a rotina da pessoa. Que antes de operar, ele não precisava tomar água após comer ou durante a comida. Após a cirurgia, pode comer o que quiser, quando quiser. Só que tem de tomar água. E eu só dou um adendo. Doce, suco natural e bebida alcoólica, ela é absorvida antes do local da cirurgia, logo que sai do estômago. Então, na fase de emagrecimento, tem de cuidar um pouquinho, mas pode comer sem problema nenhum. Com certeza, muitas pessoas que estão acompanhando o programa ficaram interessadas nessa técnica que foi desenvolvida pelo Dr. Lazarotto. A sua equipe atende em quais cidades atualmente? Nós atendemos em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, os mineiros lá em Minas Gerais e em Curitiba, onde nós temos 2 hospitais para dar estrutura sólida para as cirurgias de obesidade. Quem está acima do peso muitas vezes não sabe qual deve ser o primeiro passo para emagrecer com saúde, não é, doutor? Gostaria que o senhor desse uma orientação para essas pessoas que precisam emagrecer e não sabem o que fazer. Eu gosto de dar as seguintes orientações. Você que tem um irmão, um pai, uma mãe, um amigo obeso, está infeliz. Eu recomendo os seguintes passos. Primeiro, tente consultar o seu médico de família, aquele que você gosta, aquele que você acredita. Se ele não resolveu, esse médico vai te orientar para ir ao endocrinologista, ao médico nutrólogo, que vai te dar dietas, atividade física, medicamentos e todas as orientações. Se assim mesmo não resolveu, aí sim, deve procurar médicos que operam obesidade. Eu digo médicos, por quê? O que opera o intestino, o que opera o estômago, o que opera outro tipo de cirurgia do estômago, outro do intestino. E perguntar a este médico, como estão os seus pacientes? E o nome de 2, 3, 4, 5 pacientes. Ligue para esses pacientes, veja como eles estão, para depois escolher qual o médico e qual a técnica que você deve fazer. Porque muitas vezes, escolhendo a técnica errada ou escolhendo o médico errado, é um caminho de fácil ida, mas de muita difícil e dolorosa volta. E chegamos ao final de mais um programa. Se você ficou com alguma dúvida, quer rever uma reportagem ou ainda sugerir um tema, é só entrar em contato com a nossa produção ou acessar o site obesidadedestaque.com.br. Curta a nossa página no Facebook, siga a gente no Twitter e conheça também o nosso canal no YouTube. Tchau e até a próxima semana!